Olá a todos, vamos dar início ao nosso segundo tutorial, né? Corresponde ao tutorial vídeo 2, né, da nossa apresentação da terceira unidade, e a gente vai falar um pouco aqui de como a gente pode como se posiciona os elementos que se repetem, né? Por exemplo, a gente pode ver sequência de postes, né? Uma estrutura em grade, né? Como é que a gente estrutura isso de forma correta? Bom, primeira coisa que nós temos na nossa tela a janela de um enquadramento, né, com uma linha do horizonte no meio. Eu tenho aqui meu grid de referência, tá? Primeira coisa, né, a gente vai determinar aqui o nosso ponto de fuga, né? A linha do horizonte já está estabelecida. O ponto de fuga eu vou considerar o ponto central aqui do meu grid, né? Mais ou menos aqui no centro da tela, né, que é o meu ponto de fuga central. Então a primeira coisa que a gente vamos por exemplo pensar aqui como que a gente construiria aqui um chão com cerâmicas quadradas, né? Vamos fazer uma superfície de um piso de cerâmicas no formato quadrado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar a nossa primeira cerâmica, né? A gente vai vir aqui embaixo, né? Vou pegar aqui a partir desse ponto aqui, vou fazer a minha primeira cerâmica, né? Deixa eu diminuir aqui a espessura da linha. Eu vou fazer a minha linha paralela à minha linha do horizonte, né? Vou criar aqui uma linha de fuga que vai na direção ali do ponto de fuga central, né? E aí eu vou determinar aqui meu primeiro o tamanho da minha primeira cerâmica, né? Aí eu vou fazer uma segunda linha de fuga, né? Pensando mais ou menos aqui no formato quadrado da minha cerâmica, né? Então eu tenho aqui já o formato da minha cerâmica. Eu vou criar uma segunda camada aqui para eu estabelecer o tamanho desenhar as outras cerâmicas aqui, ó, nessa primeira parte, para eu seguir o mesmo padrão aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada, vou criar uma régua virtual aqui, né? Só para eu ter mais ou menos o tamanho aqui da minha cerâmica, né? O tamanho X aqui que eu determinei no meu primeiro exemplo. Vou vir aqui com a ferramenta de mover, né? Para me saber onde vai estar o segundo ponto da minha cerâmica, né? Vou dar um nome aqui para a camada do piso de chão, né? E aí vou fazendo as demais cerâmicas aqui usando minha régua virtual como referência, né? Vocês podem fazer isso no papel, né? Que acho que vai ser mais fácil usando régua e papel, né? E assim sucessivamente eu vou criando as demais linhas de fuga que corresponderão às demais cerâmicas do meu piso, né? Vou fazer mais duas aqui. Desenhei na camada errada, né? Então vou lá fazer a próxima. Seleciono aqui minha régua virtual, a seguinte, né? E assim eu tenho essas 5 peças iniciais aqui, né? Lembrando, agora eu vou, a partir dessa primeira estrutura, né, das cerâmicas, eu vou criar aqui uma linha oblíqua, né, que conecta a ponta da primeira cerâmica com a segunda, uma linha que atravessa o meio da minha primeira cerâmica, né, até ali a linha do horizonte, né? Então onde der ali na minha tela, né? Agora eu já tenho aqui
o posicionamento das demais linhas horizontais, né, a partir da minha linha de referência, né, essa linha de referência aí em 45 graus, né, vamos dizer assim. Então, agora eu só traçar uma linha reta paralela à linha do horizonte, né, onde essa linha auxiliar toca as minhas linhas de fuga, né. Então, vou lá na minha camada do chão e vou procurar aqui o ponto exato, né, do cruzamento aqui da linha, né, e assim sucessivamente, né, eu vou desenhando o meu piso, né. É lógico, quanto mais aberto o enquadramento, melhor fica a configuração, assim, você consegue ampliar mais a configuração desse piso, né. Então, vamos continuar aqui, né. Ó, a minha última linha que cruza, ela tá aqui. Eu venho aqui vou partir daqui, né. Pelo menos eu tenho essa parte central aqui já bem definida, né. Ó, agora não tem mais linhas cruzando aqui, né, no mais próximo do horizonte. Então, novamente vou lá, pego a minha linha de auxílio, né, e pego ali o último ladrilho lá atrás, né, lá atrás não, lá no mais próximo da linha do horizonte, cruzo ela em 45 graus, né, o meu ladrilho, meu último ladrilho lá, e vou até a linha do horizonte, né? Não precisa chegar exatamente à linha do horizonte, mas é só para a gente ter esses demais cruzamentos aqui, ó. Então, volto no meu chão, né, linha preta, e eu estou usando aqui a ferramenta do pincel, porque eu consigo controlar ligeiramente a espessura da linha, né? Às vezes mais para próximo do horizonte eu consigo linhas mais finas, né? Eu vou pegar daqui porque agora está difícil de encontrar o ponto exato aqui. Então vou pegando aqui a partir do ponto de encontro, né, das linhas de fuga e a linha de auxílio, né? Essa linha em 45 graus. E aí, mais uma vez, né, eu venho aqui com minha linha atravessando o último ladrilho em 45 graus, né, e acho que desenhei aqui num lugar, na camada errada, né, e aí a gente vai, deixa eu ampliar aqui, né. Por isso que às vezes no digital tem essa praticidade, né, de você poder ampliar, né. Tem uma linha fora aqui tá numa camada separada aqui, ou depois eu junto elas, né. Tem uma linha de fuga separada, né. Então, continuando, né, partindo aqui do encontro das duas linhas, né, e vamos dispondo aí paralelamente, né, até o ponto em que vocês acharem que vão precisar dessa referência desse piso, né. Tá. Não vou fazer mais aqui não, porque acho que aqui já dá para ter uma ideia, né, de como tá rolando aqui meu piso. Olha só, tem uma coisa que vocês podem fazer aqui. Ele tá junto com essa linha aqui tá junto com minha régua virtual. Vou deletar ela aqui e criar outra camada, né? Criar uma outra régua virtual aqui, ó. A gente pode criar uma régua virtual aqui. Se caso a gente precise de mais linhas laterais aqui, né? A gente cria uma régua virtual aqui usando, eu vou pegar até o vermelho aqui, né? Eu criei uma camada. Vou chamar essa camada de régua virtual aqui, né? Virtual, né? E aí a gente pode usar ela aqui, ó, para a gente ter a referência das demais linhas laterais aqui, ó. Vou voltar na camada do chão, ponto de fuga,
ponto de fuga, né? Aí eu tenho aqui o limite da minha régua virtual, né? Vou lá de novo na minha régua virtual, posiciono aqui, né? Linha ponto de fuga central, ponto da minha régua virtual, né? Novamente, opa, desenhei ela no lugar errado aqui, né? Então, novamente, né? Agora eu volto na régua virtual, vou complementar ali o meu piso na outra extremidade da minha tela, né? Tá. Se bem que aqui já não... Então vou pegar essa outra aqui menor, né? Vou lá, diminuo a minha régua virtual, né? Enter, né? Escalono ela, né? Confirmo, né? A partir do Enter aqui, e vou usando ali o ponto de fuga e vou traçando as demais linhas aqui do meu piso. Tá, ok, né? Tenho aqui uma referência mais precisa. Opa, peraí, só um instantinho. Desenhei a última linha aqui novamente na camada errada, né? Complementar aqui o piso onde que ele eu acabei não completando aqui, né? Só para isso aqui é um rascunho, tá, gente? Depois, a partir do momento que vocês traçam essa referência aqui mais precisa, depois vocês vão lá e fazem um clean, né? Vamos imaginar que eu estou fazendo um rascunho, né? Então, aí a gente tem aqui nosso piso ladrilhado, né, ou de cerâmica, pronto aí para vocês inserirem alguma arquitetura aí. Eu tenho aqui um exemplo de uma galeria, né? A gente poderia inserir, por exemplo, essa galeria, né? Vou diminuir aqui a opacidade dela, né? Poderia ser um piso de uma galeria de lojas, né? Por exemplo, né? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode até inclusive deletar ali as linhas que a gente não precisa, né? Vamos usar aqui o chão, a galeria como referência, né? Para a gente excluir, né? As partes que a gente não quer, né? Deleta, né? Aqui eu não precisaria dessa parte aqui da galeria, que seria a parte externa ou interna das lojas, né? E aqui, né, por exemplo, desse lado de cá também, né? Estou usando o meu rascunho, né, como referência, né, para limitar ali o meu chão, né? Então, ó, aqui nós temos um piso, né, devidamente desenhado, né, para essa possível galeria, né? Acho que aqui a gente vai precisar um pouquinho mais de piso. Eu não vou fazer com demarcação, vou fazer aqui no olhômetro, tá? Porque é uma parte bem pequena. Mas vocês podem ir lá fazer aquele esquema lá da linha oblíqua, né, em 45 graus para demarcar as demais linhas, né? Então temos aí a superfície da nossa galeria, né? Bom, e se a gente quiser fazer aqui, por exemplo, as pilastras, né? Também como é que a gente organizaria? Do mesmo jeito, né?
Vou criar aqui mais uma camada, né? Eu vou dizer aqui camadas das paredes, né? E aqui vou criar uma pilastra, né? Eu vou até deixar aqui a minha galeria com a transparência um pouquinho maior, né? Usando ali os mesmos recursos da linha do horizonte, né? E aí eu vou fazer aqui a minha primeira pilastra, né? Vou fazer aqui bem simples, tá? Para não estender muito o tutorial, tá? Mas aí só para vocês entenderem, né? Vou pegar o pincel aqui, fazer um que seria uma eira, né? Acho que a gente chama isso aqui de eira ou beira, sei lá, né? Só pra gente ter uma pilastra um pouquinho mais trabalhada, né? Bom, lembrando, né, que aí a gente vai fazer as linhas de auxílio, né? A gente vai vir aqui, vou até pôr de vermelho aqui, né? A gente vai conectar aqui a parte superior à linha do horizonte, né? E a base da minha pilastra, a linha ao ponto de fuga, né? O ponto de fuga central, né? A linha do horizonte ao ponto de fuga central. Veja que o meu rabisco aqui não está nem está bem fora aí do que eu estabeleci como ponto de fuga, né? Então vamos fazer essa correção, né? Deixa eu até colocar aqui mais no topo da minha pilastra, né? A mesma coisa aqui na base, né? Aí eu vou estabelecer mais ou menos o que seria a metade dessa pilastra, né? O que seria mais ou menos aqui a metade, né? Que seria mais ou menos aqui, né? Tô fazendo no olhômetro também, mas com a régua aí vocês conseguem fazer isso de forma mais precisa, né? Vou estabelecer aqui a minha linha de auxiliar mediana, né? E agora o que a gente faz? Bom, eu estou aqui no Krita, eu vou duplicar essa pilastra, né? Vou criar uma duplicata dela, né? E vou posicionar ela aqui, né? Vou reduzir aqui o tamanho, né? Beleza. Então estabeleci uma posição inicial, né, um distanciamento inicial. Agora eu vou na minha linha auxiliar e vou fazer aquele cruzamento usando a linha mediana. Aliás, vou fazer o contrário aqui, vou pegar da base da primeira pilastra, cruzar a linha mediana com a segunda pilastra até alcançar a linha auxiliar superior, né? Então aqui eu já encontrei a posição da minha terceira pilastra a partir desse distanciamento inicial, né? Então agora é só ir lá duplicar a minha pilastra, né? Ou desenhar outra, né? No caso aí com régua, vou duplicar e vou posicionar a minha pilastra, mais ou menos ali no ponto central da minha linha auxiliar que cruza a linha de fuga superior, né? Confirmo, né? E aí sucessivamente, né? Vou pegar aqui novamente criar uma linha auxiliar, né? Uma linha de apoio, né? De referência. Vou lá, duplico a minha pilastra. Cadê? Já dupliquei aqui, né? E vou fazer a minha quarta pilastra,
né? Então assim eu consigo estruturar a minha galeria, né, de uma forma mais consistente, né? E aí que a perspectiva, né, ela não vai ficar estranha, né, em relação ao ponto de fuga ali, ao ponto de fuga que eu estabeleci, né? Deixa eu tirar aqui, eu não vou fazer tudo, né? Mas é só para vocês visualizarem aí. É aquele mesmo exemplo do poste, né? Tá vendo a diferença que dá, ó? A diferença em relação ao que eu rabisquei aqui, ó. Então, você pode fazer isso com os demais elementos, né, da galeria até chegar lá no finalzinho, né? Da galeria, né? Aqui tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte, deixa eu só juntar aqui as pilastras, né? Eu posso simplesmente, como eu estou trabalhando num programa digital, eu posso duplicar essas minhas pilastras aqui, né? E posicionar, rescalar, fazer uma escala, como diz, uma escala vertical aqui, buscando uma simetria, né? No caso aqui, minha galeria ela tem uma diferença aqui de um lado para outro, mas como o meu primeiro desenho é uma referência, né? Eu posso usar os recursos que o programa digital tem para fazer esse escalonamento, né? Lógico que no desenho não seria a mesma coisa, né? Então tá aí, gente, ó. Deixa eu ocultar aqui meu rascunho, né, para vocês visualizarem, né, o início aí, ó, tá aí o início da estruturação da minha galeria, né, no qual eu posiciono corretamente ali os elementos repetitivos, né. Então vocês podem fazer isso para outras possibilidades, né, até uma rua, né, uma sequência de prédios, né? Vocês podem estruturar isso de forma criar esse grid de referência, né, para vocês inserirem elementos como uma sequência de prédios iguais, né, ou até diferentes mesmo, né, porque aí você vai alocá-los, né, alocar os prédios nesse grid, né? Então, da mesma forma que eu fiz o chão aqui, a gente pode fazer isso, ó, aqui nas laterais também. Então é um recurso simples, né, e fácil de usar aí para perspectiva, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil e até o próximo tutorial.